Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Provérbios. Capítulo 3. Diz assim: filho meu, não se esqueças dos meus ensinos, e o que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com a primícia de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Feliz é quem acha a sabedoria, e feliz é aquele que alcança entendimento. Amém? Quem acha sabedoria e quem alcança entendimento. Eu gosto muito desse provérbio porque ele sempre vai falar sobre nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. Reconhecer o Senhor em toda a nossa jornada, em tudo que o Senhor faz. Então fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as veredas. Ele colocará em ordem aquilo que é tortuoso, Ele colocará em ordem aquilo que é escabroso, Ele colocará em ordem aquilo que ainda não está organizado. Uma vereda é um córrego onde a água passa, mas ele não é totalmente organizado, né? Você não consegue chegar nesse lugar com exatidão. E se nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, é Ele quem endireita aquilo que ainda não está alinhado na nossa vida, é aquilo que não está fluindo bem. Então toda a nossa sabedoria não vem do nosso conhecimento. É isso que esse texto fala para nós. Toda a sabedoria que nós adquirimos não vem do nosso conhecimento. Conhecimento nós podemos adquirir de diversas formas, irmãos. Podemos adquirir conhecimento na escola, na formação, e hoje o conhecimento é vasto. Mas sabedoria nós só podemos adquirir através do próprio Senhor. Só através de Cristo que nós podemos adquirir sabedoria. Então nós vamos encontrar favor e compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Quando nós reconhecemos, né, e não esquecemos os ensinos do Senhor, deixa bem claro para nós vamos encontrar favor e boa compreensão diante de Deus. O que Deus tem para nós é favor. Amém? Favor. O que é favor? É algo que você não espera. É algo que muitas das vezes você vai lá, inicia algo e parece, mas por que está acontecendo? Porque há favor de Deus. Há o favor. Então Deus tem o seu favor para nós. Nós não podemos
abandonar os seus ensinos, porque se nós cumprimos seus princípios através dos seus ensinos, dos seus mandamentos, esse favor ele está destravado para nós. Favor é quando você não precisa de muito esforço, irmão. Favor é quando você não precisa de muito esforço. E uma das coisas que esse provérbio ensina para nós é: quando nós vivemos nesse ambiente, entenda isso, isso é um remédio para todo o nosso corpo e refrigério para todos os nossos ossos. Ossos fala de estrutura, fundamentos, né? Agora, se eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, se eu honro Ele, se eu obedeço, se eu estou recebendo do favor do Senhor, eu não vou querer me escorar no meu próprio entendimento. Eu não vou querer escorar naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu sei. Eu vou sempre buscar no Senhor a realidade das coisas. Então, quando a palavra fala para nós que nós devemos descansar no Senhor, que Ele é o nosso descanso, que Ele é a paz que excede todo entendimento, Ele está falando sobre a sabedoria de Deus sobre a nossa vida. Você já viu uma pessoa sem Cristo ou sem a paz do Senhor, quando ela tem um diagnóstico de uma enfermidade, o que ela faz? Ela se desespera. E ela não só desespera, como ela põe todo mundo que está em volta dela no desespero, né? Quando ela está com um problema financeiro, ela não só desespera e sai fazendo coisas sem pensar, vai fazendo coisas sem buscar orientação, vai entrando e buscando, vai entrando, né? Por quê? Porque ele está desesperado e ele está escorando no seu próprio entendimento. Ele está achando que ele vai resolver o problema a partir do seu entendimento, e cada vez mais ele vai ficando desesperado e ele não tem refrigério, né? Agora, aquele que busca no Senhor e honra o Senhor de fato, ele vai manter todos os princípios do Senhor ativos no seu espírito. Princípios de obediência, irmãos, eles não são para nos paralisar. Princípios de obediência são para nos fazer avançar. Avançar. Todas as vezes que nós submetemos à obediência, nós avançamos. Todas as vezes que nós obedecemos, mesmo que obedecer vai trazer para você prejuízo em relação a outras pessoas, ou seja, você vai obedecer e você vai ser desconsiderado por outras pessoas porque você está obedecendo. Obedeça, porque a obediência te protege num lugar de pureza de Deus e te mantém no lugar de obediência aquilo que o Senhor já determinou para nós de favor, né? A obediência determina o favor de Deus para nós, essa é a melhor palavra. Então, se entre você estar bem com alguém ou obedecer a Deus, obedeça a Deus sempre, 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 porque quando nós obedecemos a Deus, o favor de Deus vem sobre a nossa casa, vem para a nossa família, vem para todos que estão ao nosso redor, né? E nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. O que é aquele que é sábio ao próprio olho? É aquele que acha que sabe. Na verdade, ele está vivendo debaixo de um ambiente de arrogância e orgulho, né? Porque ele acha que sabe, só os olhos dele. E o Senhor olha para ele e fala assim: eu quero tanta coisa liberar para essa pessoa, mas ele acha que sabe tudo. Como é que eu vou ensiná-lo? Então, se nós vivemos debaixo de obediência, vai ser remédio para o nosso corpo. E remédio para o nosso corpo fala remédio para os nossos sentimentos, remédios para a nossa mente, remédio para a nossa saúde, remédio para a nossa estrutura, que nos determina, né? Então, nosso remédio está em honrar o Senhor. E ainda, quem escreve esse provérbio diz assim: honre ao Senhor com os seus bens, com os seus bens, com a primícia de toda a sua renda, e os teus celeiros ficarão completamente
cheios, e seus lagares transbordarão de vinho. O que ele está falando aqui? Vinho, na Bíblia, tipifica alegria. Na Bíblia tipifica alegria. A nossa alegria completa é só no Senhor, só em Cristo. Amém? Então, quando nós andamos num caminho de obediência ao Senhor, a nossa vida, ela se mantém totalmente em alegria, mesmo que os dias são de tristeza. Aí você fala, pastor, está ficando doido. Sim, irmão, mesmo que a tribulação está vindo, mesmo que o diagnóstico não seja o melhor, mesmo que o diagnóstico médico não seja bom, mesmo que a situação financeira não seja boa, você vive em alegria, porque há alguém, ou há uma pessoa poderosa no seu espírito fortalecendo você para todas as dificuldades. A nossa vida como filho de Deus não é parar, é resistir. Deixa eu falar uma palavra para você. Todo diagnóstico que vier para a tua vida, para você parar, entenda isso no Espírito, todo diagnóstico que vier sobre a sua vida, para você parar, não foi o Senhor que enviou para você. Porque o Senhor não quer que você pare, o Senhor quer que você avance. Todo diagnóstico que veio para você parar, você precisa ter discernimento de onde que esse diagnóstico veio. Então você não pode parar, você tem que avançar. Mas avançar no Senhor, avançar em obediência. Todo diagnóstico que fala para parar, todos os diagnósticos, irmãos, teve um ano na minha vida que, aqui faz pouco tempo, que os diagnósticos para a minha vida era para parar tudo, né? Com todos os profissionais que eu conversava, eles falavam assim, para tudo que você está fazendo. E eu fui orar ao Senhor, e o Senhor falou assim, essa voz não é minha, essa voz não é minha, essa voz não é minha, você precisa discernir a voz que eu tenho falado para você. Foi o ano que, mesmo em muita luta, o Senhor produziu e crescimento em muitas vidas. E aí foi quando eu comecei a conversar com meu pai espiritual, e ele falou assim, Kleber, nós somos curados e nós crescemos quando nós podemos curar outras pessoas. Não pare, não ouça. Então todos os diagnósticos que vêm para a nossa vida para parar, não são enviados do céu, irmão. Pode ser diagnósticos mais perfeitos, pode ser da pessoa com maior sabedoria, ou informação sequer, mas do céu nunca vai falar para você parar. É claro que você precisa ser cuidado, é claro que você precisa ser ativado, é claro que você precisa ser balanceado em Deus, mas parar nunca. Todos que pararam morreram no deserto. Na trajetória de o povo de Israel sair do Egito e chegar até a Canaã, todos que pararam morreram no deserto. Todos que pararam morreram no deserto. Porque a ordem era sempre, vai à frente, vai à frente. Para nós que estamos nessa mesma caminhada, e nós precisamos entender que nós saímos do Egito, nós estamos caminhando a um caminho chamado Cristo, que é a nossa Canaã, um lugar que mana leite e mel. Então nessa Canaã, que é Cristo, tem um caminho chamado deserto. Se a gente se prostra no deserto, tem um povo chamado Amalequita, que gosta de pegar quem ficou prostrado. Os amalequistas, eles eram estrategicamente, eles tinham a tática de guerra de pegar quem ficava para trás, não quem estava. Nós temos uma frase que diz que quem encontra um povo encontra destino. Agora quem fica para trás vai ser flechado. E os amalequitas de hoje são o que? São as setas malignas, são os dardos inflamados das trevas, os dardos que causam divisão, que causam cansaço, que causam reclamação interna. Divisão no que? Divisão de pensamento. Eu não sei mais se... será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida em Cristo? São divisões de pensamento, são dardos.
das trevas que faz você ficar dividido entre o que você quer em Deus e o que você não quer. Se você olha às vezes para a sua vida material e você começa a olhar pelos olhos carnais algumas coisas que não estão fluindo, aí você já começa a querer abandonar aquilo que é celestial. Aí você vai ficando prostrado no deserto. Só que entenda uma coisa, o deserto não é um lugar para a gente ficar. Por isso que a gente não pode parar. Porque se você para no deserto, qual é o caminho de quem para no deserto? Morte. Deserto é insolação durante o dia, frio durante a noite, e não tem comida, e não tem água. Então a maior estratégia das trevas é fazer você parar no deserto. Por quê? Não precisa fazer mais nada, irmão. Para no deserto. Qualquer um que para no deserto sozinho. Agora, quem acompanha o que Deus está fazendo, né? E essa palavra era para o povo de Israel. Então, todos aqueles que acompanhavam, né, conseguiam ser libertos da fraqueza, do desânimo, porque esse é um posicionamento que nós precisamos ter em Deus. Honrar o Senhor, a obediência, nos princípios, buscando em Deus o avanço, né? Aí, então você tem que tomar muito cuidado em ouvir a Deus, porque tudo que acontece em nossa volta nos conspira para parar. Os problemas consistem para parar. Os problemas familiares consistem em você querer parar com a sua família. Os problemas com a sua empresa forçam você a parar com a sua empresa. Não é assim? Mas nós devemos focar um pouquinho mais para frente. Eu acho que eu já vou liberar o Kids, tá? Eu vou mencionar que eu vou liberar o Kids. O senhor está fluindo aqui, eu quero falar. Então, assim, pode ir devagarzinho, Kids. Você precisa entender que a nossa trajetória em Cristo, a nossa jornada em Cristo, não é uma jornada de parada, mas é uma jornada de continuada. Você estava prostrado quando você encontrou Cristo, amém? Todos nós estávamos prostrados. Quem não estava prostrado? Todos nós estávamos prostrados enquanto encontramos Cristo. Aí o Senhor nos colocou de pé e falou assim: agora caminha. Caminhe. E nós estamos caminhando. E a cada dia que nós caminhamos no Senhor, nós alcançamos nele o seu favor. A cada dia nós vamos conhecendo ele. Por quê? Porque a terra já está cheia da glória de Deus. O Senhor já derramou a glória de Deus sobre toda a terra. Então nós precisamos caminhar e acessar toda essa glória. Tudo que está bagunçado na terra é porque são homens que não acessaram a glória de Deus. Quando os homens não acessam a glória de Deus, eles caminham pela influência adâmica. Eles caminham pela vida adâmica, por tudo que Satanás discipulou para o homem lá no Éden. Irmãos, comer da árvore do conhecimento não foi apenas uma simples desobediência de Adão. Ele recebeu um discipulado satânico. As informações que ele recebeu, os conhecimentos que ele recebeu, foram todos enviados das trevas. E aí ele recebeu toda a malignidade. Então, aquele representado por comer, ele estava recebendo uma impartição. E essa natureza está em todos os homens. É por isso que só tem um lugar que essa natureza acaba. Qual é o lugar? A cruz. Essa natureza só é extinguida na cruz. A natureza adâmica, como a gente conhece, ela só busca interesses pessoais. Ela não consegue ter uma visão do todo. Veja bem, quando ela entra num relacionamento conjugal, ela sempre olha o interesse pessoal. Começa a reclamar da esposa por interesse pessoal. Por quê? Porque a esposa não atendeu
a esposa não atendeu a algum interesse pessoal do esposo. Quando chega no trabalho, ele começa a reclamar de todo mundo, dos colegas, em tudo à volta. Por quê? Porque alguém não atendeu o interesse pessoal dele. Vocês conseguem compreender isso no espírito? A natureza adâmica, ela é egoísta. A natureza adâmica, ela só pensa no interesse pessoal. Ela não olha sobre o que Deus está fazendo. E todo dia nós devemos crucificar isso. Até quando nós olhamos para a igreja, na natureza adâmica, nós vamos olhar a igreja como um lugar do nosso interesse pessoal. Vocês já viram uma frase assim? Nossa, agora eu achei uma igreja para congregar que é a minha cara. Vocês já viram alguém falar isso? Por quê? Porque ele está olhando a igreja a partir da sua perspectiva pessoal, e não a partir do desenho de Deus. Ele está olhando a igreja a partir de uma realidade terrena. Então ele coloca o que? É muito fraco. Ele coloca alguns balizadores. O que são balizadores? Algumas coisas para ele poder avaliar, certo? O que ele fala? Eu gosto disso, disso e disso. Então ele fala, eu encontrei isso e isso na igreja. Então é uma igreja que é a minha cara. E ele esquece de olhar qual é o desenho de Deus, qual é o modelo que Deus tem. A mesma coisa para a nossa vida profissional. Deus tem para nós algo poderoso, já colocou dentro de nós, já derramou em nós com muita graça, aquela graça que você, aonde você chegar, você vai conseguir transbordar, abundar. Mas aí você olha para o interesse pessoal. Poxa, mas essa profissão que Deus deu para mim, eu não vou ganhar muito não. Essa profissão que Deus deu para mim, eu não vou poder ganhar muito. Mas Deus te deu para você uma profissão que você entra num lugar, vou falar de um professor, né? Deus deu uma unção apostólica para alguém ser um professor, que ele vai ser um ministro em sala de aula, sem falar de Jesus. Ele vai poder ir lá falar de todo, ensinar as crianças realmente o ensino bom, e ele não precisa falar de Cristo, mas Deus deu para ele essa ferramenta. E ele olha e fala assim: não, eu não quero isso não. Por quê? Por quê, pastor? Isso aí não dá dinheiro não, eu quero algo que dê mais dinheiro, né? Geralmente as coisas que dá dinheiro nesse país nosso, a gente sabe que é tudo ilícito, né? Então se você busca por dinheiro, o que você pode fazer também? Você pode fazer algo ilícito porque você quer dinheiro. Então, se nós honrarmos o Senhor e buscarmos a sua sabedoria, e como que eu devo fazer isso? Não esquecendo dos ensinos. Os nossos corações devem guardar os mandamentos de Deus. E para guardar os mandamentos de Deus, nós precisamos ter discernimento com tudo que está à nossa volta. À nossa volta. Você tem que ter discernimento, irmãos. Discernimento com tudo que está à sua volta, porque o trabalho das trevas é para te fazer parar. E às vezes você acha, não, eu estou parando porque eu preciso parar. Aí você para, você estava quase fazendo a sua empresa se tornar muito maior do que ela já é. Aí você para e você nunca alcança isso. E você nunca consegue, talvez, alcançar a abundância de Deus. Você estava quase conseguindo ganhar toda a sua família para Cristo. Aí você para. Aí você não consegue alcançar esse lugar. Então a palavra nossa hoje aqui é avançar em obedecer. Avançar em cumprir os princípios dos céus. Porque se nós avançamos, mas não adianta também eu avançar a todo jeito, né? Existem princípios. Cada princípio que eu não cumpro, ele me quebra lá na frente. Então eu tenho que avançar cumprindo o princípio, mas avançar. Se eu avançar sem cumprir o princípio, vai chegar lá na frente, vai acontecer com igual aqueles que chegaram na beira do Rio Jordão, aí
entraram num outro lugar. Deus tinha uma palavra para Moisés, falou: Moisés, entra aqui. Moisés vai olhar com as pessoas e elas vão caminhar com os espias, sobem lá, depois voltam. Ah, não, a terra tem gigante. Só viu o problema, não viu nada de direção. O que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu com elas? Nenhuma delas entraram naquilo que Deus já tinha preparado para ser o favor dele para aquelas pessoas. Mas foi porque Deus rejeitou, não porque eles mesmos se desqualificaram a entrar naquela terra. E quando eles quiseram fazer, Deuteronômio 1 em diante, versículo 18, e aí o Senhor falou para Moisés: Moisés, fala para esse povo voltar embora, leva eles de volta lá para a beira do rio do Mar Vermelho, fica com eles por lá. A hora que eles morrerem todos, olha para você ver como que geracionalmente Deus trabalha geracionalmente. A hora que essa geração morrer, os filhos deles vão voltar para cá. Eu vou trazer os filhos deles de volta para cá, e os filhos deles vão entrar, porque eles estão inabilitados a entrar. Essa foi a palavra. Aí eles ficaram doidos. John, eles ficaram doidos demais. Ele falou assim: não, se Deus quer que a gente entre, agora a gente entra, nós vamos lá, nós vamos guerrear. Aí eles armaram um exército para guerrear. Eles armaram um exército para guerrear. Deus falou assim: Moisés, fala para esse povo não ir lá. Fala para eles não ir guerrear, que eu não vou subir com eles. Eles vão sozinhos. E aí eles foram guerrear sem Deus, foram guerrear em desobediência. Perderam. Foi uma das maiores perdas que Israel teve. Foi uma das maiores perdas. Levaram uma derrota gigantesca. Porque mesmo assim eles foram. Pais perderam filhos. Porque eles foram. Eles foram em desobediência. Mas Deus tinha mandado eles entrar. Mas eles não entraram. Mudou a direção. Volta, que não é este tempo mais. Então, quando a gente precisa saber aproveitar as oportunidades de Deus, amém, irmãos? As janelas de oportunidade que Deus dá para nós. Se você não aproveita essas oportunidades, Deus não muda o plano dele, mas pode ser que ele vai mudar a forma de cumprir esse plano. Então, aquilo que como pai eu não aproveitar de oportunidade, pode ser que o Senhor vai falar assim: Kleber, passou seu tempo e eu vou cumprir no seu filho. Deus não deixa de cumprir. Deus não deixa de cumprir, só que Ele troca os tempos. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Olha, vocês não estão aptos a entrar, mas eu vou preparar os teus filhos para entrarem. Foi uma benção quando os filhos entraram, irmão? Foi. Eles entraram com quem? Com Josué. Quando eles entraram lá, o povo já estava rendido. Só que os filhos deles perderam 40 anos, porque quando eles entraram em Israel, eles tiveram que entrar, conquistar as terras, refazer um novo reino. Se os pais tivessem entrado há 40 anos atrás, os filhos já estavam todos organizados, as cidades já estavam organizadas, o reino já estava organizado. Então, toda vez que alguém quer fazer algo por interesse próprio, ele leva todo um povo à ruína. Mas tinha dois homens, Josué e Caleb, que eles não estavam interessados nos gigantes que tinham na terra. Eles não estavam interessados. Tinha gigantes na terra. Não tinha gigantes lá? Eles falaram o quê? Não falaram nada do gigante quando eles voltaram para o povo. Falaram assim: ó, todos os outros 10, tem gigante, é muito gigante. Josué e Caleb falaram assim: mas tem uva boa. A terra tem bastante leite e mel. A terra é boa, Deus deu a terra para nós. O que são os gigantes? É tudo que você olha como problema, né? A gente não é assim, a gente só olha os problemas. Ah, vai fazer isso. Ah, mas tem tanto problema. Você está construindo, né? Aí você começa a olhar, mas é difícil construir. Você está empreendendo, mas é difícil empreender. Tem tantas dificuldades. Então esquece isso, irmãos. Olha o que o Senhor já deu, tem leite e mel. Tem leite e mel. E está dentro de você. Josué e Caleb tinham tanta certeza disso,
que eles já chegaram falando. E quando Deus falou para Moisés, agora você unge Josué, porque Josué vai ficar no seu lugar, Deus falou para Moisés aqui, porque Josué já tem o Espírito de Deus, ou seja, ele já tem a revelação do que é a terra. Josué não estava ligando se o povo todo ia com ele ou não. Quando Josué assumiu ali, ele levantou e falou assim para o povo: olha, vou falar uma coisa para vocês, nós temos uma missão de servir a Deus, e servir a Deus é em obediência e adentrar aquela terra. Se todos vocês, olha que clareza que Josué tinha, se todos vocês não quiserem, eu e a minha casa serviremos a Deus. O que ele falou assim, ó, Deus falou que essa terra é nossa, se vocês não quiserem entrar, seus bobos, vai ficar só para minha casa e para minha família, mas eu vou entrar e vai ficar tudo para mim. Era isso que o Senhor estava falando, era isso que Josué tinha convicção: eu e minha casa serviremos a Deus e entraremos nesse lugar. Se todos querem entrar, vamos comigo. Agora, se vocês não querem, eu não vou parar na opinião de vocês. Vocês conseguem compreender isso no Espírito? Você precisa ter discernimento em Deus, você precisa ouvir o Espírito Santo, porque existem dias que vão estar tão turbulentos, e essas tribulações elas vêm para quê? Para te fazer perder o discernimento da voz de Deus. E quando nós não estamos ouvindo a Deus, nós temos dificuldade em obedecer, irmão. A obediência soa para nós como um peso. A palavra de correção, então, ela soa como um chicote, em vez de soar como amor. Agora, quando você está no caminho da obediência, a obediência não é peso para você. Por isso que para Josué não era peso nenhum. A obediência de Josué não era peso nenhum. Por quê? Deus já tinha falado para eles: ó, Israel, o teu destino é sair do Egito e entrar em Canaã. Qual que era o destino de Israel? Entrar em Canaã. Qual que é o nosso destino, irmão? Acessar Cristo, estarmos em Cristo, nessa realidade espiritual. Esse é o nosso destino. A nova aliança nos leva a esse lugar, o novo pacto nos leva a esse lugar, a acessar essa realidade. Então Josué, ele queria acessar Canaã. Então nós precisamos silenciar tudo que está à volta, e muitas das vezes nós vamos ter que dizer assim: ó, olha, eu vou deixar bem claro uma coisa, eu e minha família vamos entrar nesse lugar em Cristo. Por que eu falo eu e minha família? Porque quando a gente conhece Cristo de fato, ó, quero que vocês entendam, toda a realidade da nossa família é mudada. Quando eu acesso o novo pacto, toda a realidade da minha casa é mudada, dos meus filhos são mudados, da minha esposa é mudada, tudo que está na minha casa ali sobre o governo espiritual é mudado. Nós conseguimos compreender em Deus todas as coisas, e nós conseguimos falar com os nossos filhos a partir de uma realidade espiritual. E muitas das vezes nós não vamos nem falar aos nossos filhos, mas haverá uma impartição da vida do Senhor fluindo sobre esse lugar. Vocês conseguem compreender o porquê que nós somos forçados a parar no deserto? Porque quem para no deserto não acessa Canaã. E pior, morre. Pode ser o guerreiro Edgar mais forte, pode ser aquele guerreiro mais forte, mais cheio de estratégia, mais cheio de habilidade de luta. Se ele parar no deserto, ele morre. Deserto não é lugar de parada, irmão. Deserto é lugar de prosseguir. Às vezes, o prosseguir no deserto, você vai enfrentar tempestades, né? Tempestades de areia. Você vai enfrentar animais peçonhentos, né? Você vai enfrentar falta de água. Então você vai precisar ter reservas. O que se faz num lugar que não tem água? Você tem que ter reserva. A água representa o que? A palavra. Nós precisamos de reserva, porque no dia do deserto, isso você vai chegar num lugar
nossa, não tem água aqui, eu tenho que caminhar mais tanto, porque lá na frente tem água. O que vai te sustentar é a reserva que você tem, a palavra que você tem dentro de você, a palavra que você recebeu de Deus e a palavra que você tem do Senhor. Então a palavra é a nossa água, e essa água faz o que? Ela nos lava, irmão. Ela nos lava de nosso interesse pessoal, ela nos lava do nosso orgulho, ela nos lava da nossa soberba, ela nos lava do nosso pecado, ela vai nos lavando. E a cada vez que ela vai nos lavando, ela vai nos levando ao lugar que nós devemos ir, de exposição, né? De ter um coração entregue. Por isso que é muito estruturado pelas trevas o ataque a uma família tradicional, irmão. Porque esse modelo de ensino, obediência, vem da onde? Ensino de sacerdócio vem de onde? De uma família que o Senhor criou, a família tradicional. Então o que é o engano que quer fazer? Faz uma loucura em tudo. Agora nós precisamos ser hábeis em Deus, em saber comunicar com todas as pessoas, sem que a pureza que o Senhor depositou no nosso espírito seja corrompida. Nós precisamos comunicar em Deus sem comunicar através de uma denominação. Nós precisamos saber comunicar em Deus. Nós precisamos ter a comunicação com o Senhor completa, a nossa comunhão com Deus, a nossa conexão, de uma forma que eu não dependo de um discipulado humano, de uma informação humana. Porque se eu viver só através de informação humana, no dia mal, não é suficiente. No dia que eu precisar compreender todas as coisas, não é suficiente. Irmãos, a família de Coré era uma família boa e abençoada no meio do povo de Israel, mas por causa do pai, ele perdeu toda a família. Porque ele não conseguia compreender, Marisol, dos planos de Deus. O Senhor tinha colocado Moisés e o Senhor falava por Moisés. Há um líder, o Senhor colocou Moisés e o Senhor falava por Moisés. Mas Coré, ele queria questionar toda a direção de Moisés. E ele perdeu toda a sua família e todas as pessoas que caminharam com ele. Ou seja, ele foi tão egoísta que ele matou a sua família. Diz que a palavra diz que o deserto abriu e engoliu ele, a sua família e todos que estavam com ele, porque não quiseram entender o propósito de Deus. Toda vez que a gente anda no nosso interesse pessoal, nós perdemos a nossa família, irmão. E também nos perdemos. Nos perdemos. Todo homem que quer defender o seu pensamento, ele se perde e perde a sua família. Então a resposta de Deus para nós, na nossa jornada, é não pare, é prossiga. Com a tentação, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Uma das coisas que mais nos impede de prosseguir em obediência é a nossa arrogância. É a nossa arrogância. É o nosso orgulho, né? Porque a arrogância ela é carregada de orgulho, né? A igreja de Sardes era uma igreja muito próspera. As cartas de Apocalipse, as cartas. E o Senhor entrega uma palavra à igreja de Sardes, porque a igreja de Sardes tinha tudo. Imagina, hoje seria essas igrejas que tem de tudo, sabe? Que não falta, porque tem de tudo. E elas viviam assim. Aí o Senhor entrega uma palavra para elas. Olha, Apocalipse 3. Vocês têm recursos, vocês têm templos, vocês têm tudo isso. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que estão bem, mas na realidade vocês estão muito mal. Aí foi para a igreja da Filadélfia, uma igreja fraquinha, irmão, pequenininha.
Eu não sei o número de crentes, mas eu estudo as igrejas e eu vi que a igreja de Filadélfia era uma igreja pequenininha, de pedra, talvez um templo menor que esse nosso aqui. Eu vi, acho que é menor mesmo. Aí ele pega e fala para eles, ó, porém vocês são fortes, porque vocês não negaram o meu nome. Vocês mantiveram fiéis. Então vocês estão bem, continuem firmes. Então, para o Senhor validar em nós a sua realidade, não tem nada a ver com as nossas conquistas. É isso que eu aprendo. A igreja de Sardes era uma igreja gigantesca. A igreja de Filadélfia é uma igreja humilde. E o Senhor considera aquela igreja como um luzeiro para o mundo. Considera ela tão forte, mais do que todas as outras. Aí traz para a nossa vida. Nós não podemos validar as nossas conquistas pessoais como um lugar que eu falo para Deus assim, ó, eu estou bem. Quem pode validar para nós o quanto nós estamos bem mesmo é só Cristo. Só Cristo pode validar para nós o quanto nós estamos bem. Nenhuma palavra humana ou nenhum pensamento humano é capaz de nos firmar na verdade. Só Cristo pode nos firmar na verdade. E é nesse lugar que nós devemos estar. Versículo 6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Fala para quem está do seu lado: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em todos. E como que eu reconheço o Senhor? Alguém sabe me dizer como que nós podemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos? Ouvindo, obedecendo. Quando nós obedecemos, nós ouvimos o Senhor. Sabe, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, queridos. Essa palavra tem falado forte no meu espírito. Talvez a gente tenha sido tão fácil para ouvir alguém e esquecer de ouvir quem Deus falou para nós, quem nós somos. Às vezes nós somos tão fáceis de ouvir o que os problemas estão dizendo a respeito de nós e esquecemos de ouvir quem Deus já falou para nós, quem nós somos. E são nos momentos de tribulação que nós precisamos nos conectar a esse desenho de quem Deus falou para nós, o que nós somos. Porque eu tenho plena certeza, se você entendeu o que eu estou falando, que eu tenho plena certeza, irmãos, que as tribulações só vêm para nos fazer desviar o foco daquilo que nós estamos realizando no Senhor. E sabe por que ela vem para desviar o foco? Porque quando nós estamos realizando em Deus, nós estamos transformando o mundo. O poder que o Senhor colocou sobre nós, de impartir a sua vida, e a sua graça, e a sua verdade, é muito maior. Deus colocou uma graça em você, e você é capaz de transformar uma pessoa que estava indo para as trevas, perdendo a sua vida. Então, as trevas sabem, e eu preciso que você entenda isso. Da mesma forma que você tem muito valor para Deus, as trevas também sabem o quanto precioso você é. Da mesma forma que Deus olha para mim e fala assim: Kleber, você é muito valioso para mim. As trevas também olham para mim e falam assim: esse cara é precioso, a gente precisa paralisar ele. Então, da mesma forma que Deus me valoriza, as trevas me enxergam com um preço. Da mesma forma que Deus quer me usar para impulsionar o reino, as trevas querem me usar para paralisar e matar um monte de pessoas ao mesmo tempo. Vocês conseguem compreender? Isso acontece com a sua vida. Nós estamos
num ambiente onde a nossa vida em Cristo imparte sobre outras pessoas. Quantas pessoas nós devemos evangelizar pela nossa vida, irmãos? Você já parou para pensar isso? O quanto que o Senhor colocou em você deve ser liberado para outras pessoas. Mas a gente só vai conseguir liberar se a gente reconhecer o Senhor em tudo. Se a gente conseguir reconhecer o Senhor em tudo. Reconhecer o Senhor quando nós estamos vencendo e reconhecer o Senhor também quando não está muito legal. Quando Josué entrou em Jericó, ele venceu. Mas na próxima batalha eles perderam. E ele fez o quê? Senhor, eu preciso reconhecer no Senhor por que nós perdemos. Quem consegue compreender isso? Eles celebraram a vitória de vencer em Jericó e celebraram, mas também eles reconheceram, poxa, da mesma forma que Deus nos fez vencer em Jericó, Senhor, o que está acontecendo no nosso caminho aqui que nós passamos, que nós perdemos essa guerra agora? Aí o Senhor fala o que para Josué? Josué, o problema foi que vocês profanaram. Profanamos, Senhor? Sim, vocês profanaram, vocês defraudaram. Jericó era a primeira cidade que vocês estavam guerreando. E eu pedi que todos os despojos da guerra de Jericó fosse levada ao templo. O que era o despojo? Quando a guerra acontecia e uma nação vencia a outra, toda a riqueza daquela nação era tomada para outra nação. E a palavra de Deus para Josué foi: toda a riqueza que vocês pegarem de Jericó, levem ao templo. Aí Jericó foi derrotada, eles foram lá, pegaram tudo isso e levaram ao templo. Aí Josué fala: Senhor, eu fico pensando, Josué fala: Senhor, mas peraí, nós levamos tudo ao templo. Eu falo: não, tudo não, teve um que não levou. Vocês conseguem compreender a responsabilidade de caminhar no povo, como povo? Todos levaram, um não levou, e esse um condenou todos a morrerem. Morrerem ou perderem a guerra? Não morreram, perderam a próxima guerra. Teve pessoas que morreram por causa de um que estava no interesse pessoal, Edgar. Um em interesse pessoal. E aí eu falo para você, e eu fiquei vários dias estudando isso, o Senhor falando comigo, né? E eu questionei o Senhor, falei: Senhor, mas Acã, ele foi morto? Por que ele foi morto? Se na lei que eles viviam, a lei de Moisés, o roubo não era a morte. O roubo era, se o cara roubasse, ele era condenado a retribuir quadruplicadamente, dependendo do roubo. E Acã foi morto. E eu fiquei questionando o Senhor por um tempo. Aí o Senhor falou ao meu espírito: porque na lei, tudo que era profanação era considerado morte. Por exemplo, adultério, uma profanação, apedreja. E o que Acã fez foi uma profanação a um pedido de Deus, porque Acã caminhou por interesse pessoal. Ele olhou aquilo e falou: cara, vou pegar essa capa, vou pegar esses tijolinhos de ouro ou de prata que tem aqui, vou esconder, ninguém vai saber. Cara, e eu já vou ajeitar a minha vida, vou ajeitar dos meus filhos. E sabe o que aconteceu? Qual que foi a palavra? Mata Acã e mata seus filhos. Ele foi morto porque ele andou em interesse pessoal. Cara, e ele teve a oportunidade antes. E todo o povo de Israel perdeu a guerra, a próxima. E eles ficaram muito debilitados, porque venceram uma, e o povo já estava com medo do povo de Israel. Venceram uma guerra facinho, só com um grito. Na outra perderam. Mas havia um homem, diga comigo, havia um homem que ouvia a Deus. E esse homem era Josué.
que mesmo ele perdendo a guerra, ele foi buscar o quê? Senhor, eu preciso reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. O que está acontecendo? Aí o Senhor fala para ele: vocês saíram da minha direção. A direção é todo despojo da primeira guerra entregue como primícia. Todo despojo da primeira guerra entregue como primícia no templo. Então aquela guerra foi muito maior, porque Acã, ele defraudou ou ele profanou a primícia do povo de Israel. Por causa de um homem só, Israel não primiciou a guerra. Aí você fala: pastor, mas eles entregaram tudo, só aquilo que ficou. Para Deus, ou é tudo ou é nada, não tem parte, né? Tudo que eu falo, nós somos verdadeiros. Não dá para a gente ser verdadeiro numa parte e mentiroso na outra parte. O que aconteceu com Ananias e Safira? Ninguém pediu para eles dar nada, mas eles olharam para quem? Eles olharam para Barnabé. Barnabé chegou lá, vendeu sua propriedade e entregou 100%. Ananias e Safira, por interesse pessoal, chegou lá e falou assim: rapaz, olha para você ver como que Barnabé está sendo reconhecido pelo povo. Barnabé está sendo reconhecido pelo povo. Se a gente fizer uma oferta expressiva para a igreja, nós vamos ser reconhecidos pelo povo também. Aí eles venderam um terreno que devia valer muito mais que o terreno de Barnabé, para ele poder chegar lá e poder falar que aquele dinheiro era da venda do terreno. Com certeza o que eles entregaram era maior do que, vocês conseguem compreender isso? Era maior do que a grana que Barnabé tinha entregue. Só que não era tudo, né? E ele chegou: nós vendemos o nosso terreno e viemos trazer todo o dinheiro aqui. Aí o Senhor fala para Pedro assim: fala para ele que essa mentira não cola aqui não, né? O que aconteceu com ele? Aí esse dia eu fui ver isso aí, nova aliança. Eu falei: meu Deus do céu, na nova aliança o cara morreu. Por quê? Porque ele estava agindo com engano. Traz isso para a vida espiritual. Toda vez que a gente age com engano, quem morre? Somos nós mesmos. Eles não precisavam nada disso. Sabe o que eles precisavam fazer só? Barnabé e a sua esposa? Barnabé não oh meu Deus, Ananias e Safira, eles só precisavam falar assim: ó, nós vendemos a nossa propriedade e queremos dar uma oferta. Vocês conseguem compreender? Mas não, eles chegaram com mentira. Não, isso aqui é uma oferta. Não interessa, não é uma oferta que nós estamos entregando. Mas eles quiseram falar: ó, nós damos todo, porque eles queriam reconhecimento pessoal. Eu não digo nem que eles queriam se aparecer, eles queriam ser reconhecidos pela igreja como homens de fé, como Barnabé era. Eles queriam comprar o apostolado, irmão. Eles queriam comprar a unção. Eles queriam comprar. Abre comigo a sua Bíblia, eu quero encerrar aqui, porque está tão gostoso. Eu sei que está gostoso, mas senão a gente vai embora mais de 10 horas hoje, se eu entrar nesse assunto. Atos 2 e versículo 42. Eu vou ler a partir do versículo 39, pode ser? Que o 39 ele fala, que diz assim: porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras
palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam, diga comigo, perseveravam. Vocês conseguem entender isso? Na onde? Diga comigo aí, na onde? Na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos. Perseverar. O que é perseverar? É aquilo que nós recebemos, nós continuarmos em cima dele. Não é, perseverar não é a gente receber uma doutrina e caminhar nela uma vez só e não caminhar mais, é caminhar sempre. A caminhar até quando os nossos interesses foram confrontados. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia o quê? O que é isso, irmãos? É reverência, é honra, temor, respeito. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Por que os sinais tinham? Porque os apóstolos eram poderosos, irmãos? Eu quero que vocês entendam isso. Por que havia sinais? Porque os apóstolos eram poderosos? Porque todos criam. Não tem nada a ver com os apóstolos. É por isso que hoje, dos apóstolos, amém? Glória a Deus. Em cada alma havia temor e todos criam. Então diga assim, o poder de uma crença. Então quando nós cremos, os milagres, porque a palavra fala que os milagres nos seguem. Por que acontece nesse lugar? Porque as pessoas creem, irmão. O cara pode estar desajustado, o cara pode estar fazendo sessão de espiritismo, pode estar fazendo o que for, mas acontece milagres, porque as pessoas creem. Vocês conseguem compreender? Milagre não salva ninguém, milagre não transforma ninguém, milagre não amadurece ninguém. Tenho pessoas que já experimentaram milagres poderosos e hoje não servem mais a Deus. Não são suficientes para te firmar em Cristo. Milagres não são suficientes para afirmar o teu caráter no Senhor. Milagres não são suficientes para te amadurecer e para você discernir o que é certo e o que é errado. Milagres não são suficientes para te firmar na verdade. Você pode viver enganado pelo milagre e não viver a verdade. Agora, se você vive a verdade, se você é maduro em Cristo, se você sabe qual é o desenho de Deus para a sua vida e para a igreja, avança. Os milagres são só questão. Pastor, o senhor não crê em milagre? Eu creio em todos, eu sou fruto de milagre, irmão. E já vi vários milagres. Mas não foram os milagres que me fizeram amadurecer, não foram os milagres que me fizeram ser livre da pornografia, não foram os milagres que me fizeram sair de uma vida promíscua de pornografia e encontrar Jesus. Foi a cruz que fez isso. Foi a cruz que fez isso. Cara, não são os milagres. Então não adianta eu só aceitar Jesus, cara. Tem pecados na nossa vida que, se eles não forem confessados, a cruz não vai aparecer para nós. Tem pecados, cara, você pode aceitar Jesus, mas existe coisa que nós fizemos lá atrás, que está escondida, que não te deixa acessar a cruz. Aí você fala, por que a cruz não vem? Porque, querido, e precisa haver o quê? Arrependimento de fato. O arrependimento, ele vem quando aquilo te traz tristeza pelo que você fez. Depois você precisa confessar. E depois de confessar, você abandona a prática. Então milagres não são suficientes para te apresentar a cruz, irmãos. Os discípulos viram todos os milagres com Jesus, amém? Quem que foi para a cruz com ele? Só o menino João, só o adolescente João. Então não me fale de milagres, irmão, se você não quer experimentar a cruz. Porque milagres não são suficientes para te manter firme no Senhor. Milagres não são suficientes para nos amadurecer. Os milagres não foram suficientes para mim manter minha família
unida. Os milagres não foram suficientes para mim não ofender minha esposa. Os milagres não foram suficientes para me manter uma vida de paz em casa. O que foi suficiente? A cruz. Quando eu conheci a cruz, onde eu fui rasgado e fui exposto, precisei expor tudo, e hoje eu não tenho problema em falar isso. Todo pastor teria um problema de falar isso. Eu não tenho problema de falar isso. Por quê? Porque isso já foi curado na minha vida. E hoje eu tenho ciência que o Senhor me dá condições de levar cura para outros homens dessa mesma área, porque o Senhor me ensinou quais são os caminhos. Então nós precisamos entender por que o diabo quer te parar, irmão. Por que o diabo quer te parar nos seus pensamentos? Porque quando ele te para, ele para todo mundo que está com você, ele para a tua família. Porque o que aconteceu com Acã? Perdeu ele, perdeu a família. Poxa, mas Acã não adiantou nada. Aquela capa que devia valer muito aquela capa. Capa representava status, né? Todo mundo tinha uma capa, tinha um alto status. E a grana que ele tinha lá, que eram os tesouros que estavam escondidos, não adiantou nada, perdeu. Ele, a família, e ficou a sua esposa, porque morre, fica lá, os filhos todos lá, e fica as mulheres isoladas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu não vou entrar aqui. Mas se você for estudar a Bíblia, você vai ver que os que descenderam de Acã depois lá na frente, eles conseguiram remir a geração e se tornaram os maiores adoradores que ficaram no templo lá. Então não vou entrar nisso. Lá mais para frente, na época de Davi, eles ficaram lá adorando, porque eles conseguiram remir o que foi feito. Então eu e você, nós precisamos remir aquilo que é geracionalmente. Cara, talvez o que eu enfrentei na minha vida são consequências geracionais. Eu não sei como que foi os espíritos que rondavam, levando a minha família para esses lugares. Mas quando a gente encontra a cruz, a gente paralisa isso e liberta a nossa geração, irmãos. Vocês conseguem compreender? Quando a cruz vem, a nossa geração é liberta. Então, isso que está aqui é para quem? É para nós e para os nossos filhos. Para nós e para os nossos filhos. E diariamente perseveravam unânimes. Na onde? Na feira? Unânimes, na onde, irmão? Na padaria? Unânimes no shopping? Unânimes? Não, na onde que era, irmãos? Porque o templo é o lugar que nós nos reunimos. Unânimes. E unânimes já se fala, não é só de corpo presente, é firmes, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Qual povo? Da igreja? Não, o povo lá de fora. Não tem nada a ver com o povo da igreja. O problema nosso é que a gente quer ter simpatia com todo mundo aqui de dentro, mas esquece que nós devemos ter com aqueles que não chegaram aqui a esse lugar ainda. Vocês conseguem compreender isso no Espírito? Nós queremos ser dóceis e amáveis aqui dentro, e é claro que nós devemos ser isso, faz parte da vida de Cristo, mas nós esquecemos que a forma que nós tratamos aquele que está no pecado que você não crê, não gosta, que você sabe que é errado, que você abomina, mas você tem amor para falar com ele, ou você tem ódio? Nós destilamos a vida de Cristo ou o ódio que está no nosso coração? O nosso discurso é de amor ou é de ódio? Cara, quando apresentaram uma mulher para Jesus, cheia de pecado, condenada por todos, cheia de ódio de todo mundo destilando, ele olhou para ela e falou assim: mulher, olha, cadê seus acusadores? Sumiram. Então, filha, eu não tenho nada para te condenar. Quando a mulher estava cheia de demônios, que a religião tentava expulsar e não expulsava, Jesus foi lá, amou aquela mulher e curou ela, expulsou os demônios, amando ela. Jesus não estava aprovando a vida dela. Quando Mateus chegou até Jesus, Mateus era um cobrador de impostos, Mateus extorquia o povo. Jesus não condenou Mateus, Jesus acolheu Mateus, porque ele sabia que andando com Jesus, Mateus seria uma outra pessoa. Você consegue compreender isso? Todas as vezes que nós condenamos alguém, nós perdemos a oportunidade de transformar ela por quem nós somos. Não é o que você fala que transforma, é a vida que você tem que transforma. Quando Nicodemos chegou até Jesus, quando o cobrador de imposto chegou até Jesus, quando Zaqueu chegou até Jesus, Nicodemos não foi condenado.
pela sabedoria da religião dele, ou Jesus o amou e falou assim: Nicodemos, você não sabe de nada, filho, vem cá, vou trazer para você a vida. Quando Zaqueu chegou até ele, Jesus não ficou falando para ele: você é um ladrão, você é um... Não, Jesus só: ei, Zaqueu, eu vou na tua casa hoje. E aí o pessoal fala: tá vendo? O cara que se diz santo, está indo no meio do cobrador de impostos. Só que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Jesus não se torna um Zaqueu, mas Zaqueu se torna um discípulo de Jesus. É o contrário. Zaqueu fala simplesmente para Jesus o quê? Ei, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais tudo que eu roubei. Estava cumprindo a lei, restituindo quadruplicadamente. Por quê? Jesus não o condenou, Jesus o amou, mesmo que as atitudes de Zaqueu fossem erradas. Deixa eu falar para você, a palavra fala para nós que nós portamos o ministério da reconciliação, e o ministério da reconciliação é um ministério em amor. Quando nós amamos, a reconciliação que está em nós, através do Espírito Santo, constrange quem está fora da verdade, e eles querem viver a verdade. A igreja não é o lugar de julgamento, mas é o lugar de entregar amor. Traga isso para a nossa vida, irmãos. Quantas das vezes a gente deixa de ganhar alguém que está próximo de nós? Vamos falar próximo, né? Familiares, família. Porque a gente entrega julgamento. Sabe qual que é a melhor coisa? Pastor, mas eu não entrego julgamento, não faço nada e as pessoas estão distantes de mim. Então ame elas e ore por elas. Só ame elas. Ame elas o máximo que você puder amar, orando por elas, intercedendo, porque aquilo que você não fizer na carne, o Espírito Santo faz, querido. O problema é que nós queremos evangelizar na carne. Ame elas. Se não dá para caminhar junto, apenas ame elas, não as condene, ame elas. Elas já carregam o peso do pecado, irmão. Para que você vai colocar mais peso? Nós temos que ser aqueles que levem a vida do Senhor, a verdade, a vida do Senhor é que transforma. A vida do Senhor transforma. O amor cura mais do que o julgamento. Eu estou vendo na internet, irmão, eu estou ficando triste, todo mundo falando. Irmão, para de falar que é a mão de Deus que está condenando os irmãos lá. Esse Deus não existe mais, irmãos. Isso aí ficou lá na antiga aliança. Existem consequências que nós carregamos, mas Deus não está matando pessoas para poder punir as pessoas para aceitar Jesus, não, irmãos. Isso é maligno. E a gente vai destilando ódio e dividindo o país até por um negócio. Não, irmão, nós vamos ajudar. Qual é a nossa ação? Vamos ajudar. Olha lá, está chegando os mantimentos, ali está chegando as coisas. Nós temos que orar, interceder. Se há ações das trevas, por atitudes que as pessoas tomam, nós precisamos, mas não é o Senhor, nós precisamos orar, repreender. Crianças, irmãos, sendo mortas. Nós vivemos o tempo que o Senhor trouxe para nós o Evangelho da reconciliação. Então nós temos que ter sabedoria, irmãos, para a gente não trazer esse ódio para dentro dos púlpitos e para dentro da nossa vida, para o nosso pensamento. Vamos orar, vamos ter compaixão, mas vamos ser um povo que tenha simpatia de todos. E sabe, se você for olhar, diz que o povo estava sendo acrescentado todos os dias, aqueles que estavam sendo salvos, Deus acrescentava. Mas aqueles que não eram do meio, nem se ousavam a chegar perto do povo, porque quando Ananias e Safira foi corrigidos, isso trouxe um temor para todo o povo. Ou seja, quem queria chegar no Evangelho, igual aquele cara lá, lembra na história de Paulo, o cara que queria comprar unção para expulsar demônio lá, o Simão? Era o cara que queria interesse pessoal. Ele chegou em Paulo: quanto que é a sua unção? Quero comprar para mim expulsar demônio e fazer milagres aí também. Era cara que tinha interesse pessoal. Ananias e Safira, eles vieram com interesse pessoal e houve uma correção de Deus ali. Uma correção de Deus, através dos apóstolos.
Todas as pessoas que eram simpatizantes da igreja, mas estavam querendo caminhar na igreja por interesse pessoal, recuaram. Eles continuavam amando, mas falavam assim: opa, ali o negócio é mais sério. Ou a gente vai de verdade, ou o negócio vai ser estreito. Então assim, por quê? Porque nós vivemos num caminho da verdade. Então a palavra hoje é: por que parar se devemos prosseguir? Por que parar se devemos prosseguir? Nós precisamos entender no Senhor, irmãos. Entender no Senhor que quando nós ouvimos a Deus e obedecemos a Deus, nós vamos saber discernir as vozes que estão falando conosco. Então, por que parar se devemos prosseguir? Por que desobedecer se devemos obedecer? Se está dando errado, reconheça o Senhor até no que está dando errado. Senhor, está dando errado, me ajuda a discernir o que está dando errado. Foi assim que aconteceu com Josué. Deu errado, Deus, nós perdemos a guerra. O que deu errado? Aí o Senhor fala: vocês desajustaram aqui. Então, irmãos, Deus tem falado muito comigo que o maior trabalho das trevas é nos distrair fazendo a coisa certa. Então entenda, eu posso me distrair fazendo a coisa certa, né? Nós estamos agora na campanha para ajudar o Rio Grande do Sul, amém? E isso é certo? Certo. Os irmãos estão enviando ofertas, o Pix é direto para a igreja de lá do Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com a gente, né? Estamos juntando coisa. Mas eu posso me distrair até nisso, você sabia? Que você pode se distrair até nisso. Você deixa de dizimar, deixa de ofertar para ajudar lá. E fala: mas eu ajudei tudo. Mas você descumpriu um princípio. Não tem como você descumprir um princípio e cumprir o outro. Ou você faz um e faz o outro. E às vezes a gente acha que, e é certo o que nós estamos fazendo. Aí você faz e deixa de fazer uma coisa para fazer a outra, e quer receber as recompensas daquilo, e não vai receber. Então você tem que ficar atento para não se distrair fazendo certo. Não se distrair. Quantas pessoas eu vejo que estão muito comovidas, pegando carro e indo para lá sem dinheiro, sem nada. Eu vi isso, que o cara pegou um ônibus, foi para lá sem dinheiro. Não, você vai levar mais problema para lá. A sua comoção é certa, mas você vai chegar lá, eles já estão desabrigados lá. Você vai chegar lá sem dinheiro, sem nada, sem poder ajudar, sem poder estar no lugar. Você vai ser mais um problema no lugar. Então assim, ora então. Vocês conseguem compreender como que a gente perde o foco fácil? Eu sinceramente, eu queria estar lá, irmão, mas eu não tenho condição de estar lá. Eu queria estar lá, fazendo uma ajuda. Eu parei até de assistir televisão, porque me dá uma angústia de ver aquela tragédia, né? Mas nós estamos fazendo, o que a gente pode fazer aqui para enviar para lá? Aí sim, vamos juntar água, vamos juntar recursos, tem um Pix dos irmãos, vamos mandar o Pix, vamos juntar roupa, e vamos mandar para lá. Se eu for para lá, talvez eu seja mais um atrapalhão lá, porque eu não tenho um barco, eu não tenho um avião, eu não tenho nada que pode resgatar, eu não tenho recursos, mas o Senhor está enviando. E a igreja, nós temos que fazer o nosso papel aqui. Assim como as igrejas socorreram a igreja de Jerusalém, nós precisamos socorrer as igrejas. Amém, queridos? Esse é o propósito de Deus para nós, caminharmos firmes. E eu quero chamar você a este lugar. Qual lugar? O lugar que nós não devemos deixar de reconhecer Deus nos nossos caminhos, deixar de obedecer os seus mandamentos, deixar de obedecer os seus princípios. Por quê? É o que nós acabamos de ler aqui em Atos. É para nós e para os nossos filhos. Sabe? Os jovens aí, vocês não têm filhos ainda, mas quando vocês obedecem, vocês estão derramando bênção para a sua geração que nem nasceu ainda. Eu sei disso, irmãos. Eu posso falar que eu colho bênçãos que foram meus pais que derramaram. Eu não tenho como olhar para o meu pai e minha mãe e falar assim, tem coisas que acontecem na minha vida que eu falo para Cristiano, as sementes dos meus pais estão reverberando até hoje.
Então, quando nós nos posicionamos, a nossa geração avança. Talvez você, pai, olhe assim e fale: nossa, meus filhos estão tão meio rebeldes, não tem problema, continue semeando, o Senhor vai fazer, vai posicionar eles num lugar. Então nós devemos continuar nesse lugar. Essa é a palavra que nós temos. Não pare no meio do deserto, continue, mas continue obedecendo. Para caminhar no deserto tem algumas leis que o Senhor deixou de obediência, mas quando nós chegamos em Cristo, essas leis elas passam para dentro de nós, num ambiente de graça. Talvez alguns estão nesse ambiente ainda que as leis do Senhor precisam ser afirmadas e falar: irmão, tem princípios. Tem outros que já está tão forte no Senhor que os princípios já estão latentes e não há dificuldade, mas nós precisamos caminhar. Amém? Fica de pé nessa noite, querido. Fica de pé. Nós queremos orar por você, aonde você está, encerrar essa noite de graça. Eu quero orar por você e quero orar também pelos irmãos do Rio Grande do Sul. Senti de orar aqui agora, né? Mas qual a oração? A oração para que o Senhor ajude eles, porque o negócio está triste. E não vai ser triste só essa semana, irmão, vai ser triste o resto do ano. Não é só uma comoção de uma semana que vai ter. O problema deles é um problema para o resto do ano. E talvez para alguns, para o resto da vida. Alguns perderam muita coisa. Perderam família, perderam filhos, são traumas. Então que o Senhor possa enviar consolo agora para eles lá. A resposta lenta está chegando, mas eu acho que a resposta do céu, que é o consolo, é a maior que nós precisamos que chegue lá. Nós vamos orar. Senhor, nós declaramos sobre os nossos irmãos lá do Sul, Senhor, nós liberamos agora como igreja a Tua resposta, liberamos agora como igreja a Tua graça e a Tua vida para aqueles irmãos, nós liberamos agora o resplendor da Tua glória, nós liberamos agora o Teu consolo, Senhor Jesus, e também liberamos a provisão, Senhor, a igreja que nós estamos ajudando lá no Sul, Senhor, que eles estão em extrema necessidade, Senhor, que aquilo que a nossa força aqui possa contribuir, que as nossas doações, que as nossas ofertas possam chegar lá, Senhor, e ser uma resposta para aqueles irmãos, mas também eles possam ser resposta para aquela sociedade, Senhor, que eles possam ser resposta para aquele povo, que aquela igreja possa levar a sua vida ali naquele lugar, os irmãos daquela comunidade, nós declaramos isso, Senhor Jesus. Pai, eu também quero orar pelos irmãos aqui desta casa, Senhor Jesus, que o Senhor dê graça para eles não pararem, para eles andarem, para eles não se prostrarem, Senhor, para eles manterem uma vida em obediência a Ti e caminharem nessa jornada até o Senhor sem parar, sem se distrair, Senhor, sem se distrair. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, o fluir da Tua glória